assim, a maior dúvida das pessoas, dos iniciantes. Estão começando a investir. Como que fica? Ele não precisa mais declarar quem é investidor iniciante? Como é que Então, funciona? tivemos uma mudança aí, né, a partir dessa declaração IRPF 2023, que se refere a 2022, a gente teve uma mudança. E foi um alarde. Ninguém vai precisar entregar a declaração. Opa! Não, só os pequenos investidores. E eu tô aqui hoje justamente para poder esclarecer, porque não é bem assim. Então, a frase de que o pequeno investidor não precisa mais entregar a declaração, ela é um pouco falaciosa, vamos dizer assim, porque, na verdade, quem tem renda que não é relevante, patrimônio que não é relevante e não vende muito ali, aí não precisa entregar a declaração. Mas se você for pensar, uma pessoa que tem patrimônio relevante, renda relevante, ganhou acima de 2.380 por mês, rendimentos tributáveis, ela já está obrigada a entregar a declaração, mesmo que ela invista pouquinho, que ela tem ali 3 ações, faça pouca movimentação. Então, essa mudança, ela veio para retirar o trabalho da Receita Federal de ficar processando declarações de quem tem renda e patrimônio que não é relevante para eles. Então, eu acho que foi uma decisão muito assertiva, até tanto para a Receita, para o órgão ali funcionar com menos burocracia, mas também foi assertiva para aquelas pessoas que ainda estão no início da jornada de crescimento, que ainda não tem renda suficiente. Suficiente que eu digo, gente, quando eu falo relevante, é aos olhos da Receita. Né? Para a Receita, o que é relevante? 2.380 por mês, 3.300 de rendimentos isentos. Depois eu vou detalhar aqui os 7 itens certinho. Então, para vocês que estão aqui, fica até o final, porque são 7 perguntas que todo investidor tem que se fazer. Primeiro tem que se conhecer, saber qual que é a renda anual para poder conseguir responder e saber se precisa ou não entregar a declaração. Mas não é esse oba-oba todo. Não mudou tanto assim. E agora, Alice, falando no geral, quem hoje não precisa declarar imposto de renda na Bolsa de Valores? Vamos lá. Quem não precisa entregar imposto de renda? Porque antes a regra era muito clara. R$1 na Bolsa, tem que entregar a declaração anual. Então, essa clareza da regra, ela deixava até mais didático, né? R$1 tem que entregar a declaração. Essa frase até viralizou ali e ficou conscientizando os investidores para eles não terem problema no CPF. Ok, só que a regra mudou. Então, quem operou até 2021, continua a mesma regra. Então, se você que está aí não está regular em 2021, não entregou a declaração, tem que entregar. Agora, quem operou em 2022, quem que não precisa entregar a declaração anual? Quem recebe menos de 2.380 por mês, quem recebe isso de rendimento tributável, que aí é salário, aluguel, né? E tem várias outras coisas ali que se encaixam na categoria de rendimento tributável. Rendimentos isentos, quem recebe menos de 40 mil no ano de rendimentos isentos. E aí entra rendimento de aplicação de poupança ou rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva também, que é retido na fonte. E o terceiro item é para o countryman ali, né? O farm, né? O agro, o big agro do Brasil, que é quem não tem receita rural acima de 142 mil e alguma coisa ali. Então, a gente tem 3 pilares de renda que a pessoa tem que identificar se ela se encaixa ou não. E assim, respondeu sim para um único desses pilares, já fica obrigada a entregar a declaração. Aí nem precisa ir para os próximos. Então, quais seriam os próximos? 2 de patrimônio. Então, quem tem patrimônio abaixo de 300 mil, e patrimônio, gente, não é só o patrimônio na bolsa, não. É a casa, é o carro, é a ação ali da empresa a cota da empresa fechada, né? Caso você seja empresário. Então, assim, é todo o patrimônio mesmo. Somou. Deu abaixo de 300 mil? Ok, não está obrigado ainda, calma. Ainda tem o próximo critério. Então, o outro critério de patrimônio é vendeu algum imóvel com lucro, né? Então, o valor da aquisição foi menor do que o valor da venda. Ah, mas eu encaixei na isenção dos 180 dias, que tem uma brecha ali, que se você compra um outro imóvel com lucro desse imóvel, você não vai precisar pagar o imposto? Não importa. Tendo imposto ou não, vendeu algum imóvel com lucro, já fica obrigado. Ah, não vendi. Aí que entra a mudança. A Receita foi lá e encaixou mais 2 critérios, que são os critérios de bolsa. Vendeu menos de 40 mil no ano, não precisa entregar. Então, assim, é venda. Pega todas as notas de corretagem e vê os Vzinhos, sabe? Não tem um Vzinho ali? Sim. Soma tudo. Pá, 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 pá. Não, vendi menos de 40 no ano. Então, ainda não precisa entregar. Opa, mas tem o 7. O 7º critério, que é não teve DARF. Então, antes de analisar esse novo critério de bolsa, agora o investidor ele tem que passar pelo critério do cidadão comum, o que antes não era necessário. Você só olhava, investir na bolsa, vou entregar a declaração. E agora não, a Receita falou, olha,
Antes de analisar se ele é investidor, vamos analisar ele como uma pessoa física comum. Tem renda relevante? Tem patrimônio relevante? Já tem que entregar. Não, não tem renda relevante, não tem patrimônio relevante, mas vendeu acima de 40 mil no ano ou teve DARF, tem que entregar. Então, eu falo que é o quiz dos 7. São 7 perguntas que todo investidor vai ter que se fazer. Mas se a gente for analisar, né, para, por exemplo, o meu público no meu Instagram, no meu YouTube, 80% já ganha mais de 2.380 por mês. Então, ele nem vai ter o trabalho de fazer as outras 6 perguntinhas ali. Ele já fica encaixado no primeira já critério. fica. Exato. Agora, uma dúvida, Alice, aproveitando o gancho que você falou dos 40 mil, por exemplo, fundos imobiliários, que é diferente a regra para ações. Ações a gente pode vender até 20 mil reais dentro do mês, né, que a gente não paga o imposto de renda. Mas fundos imobiliários, o cara, se ele vender R$1.000 e tiver lucro nessa operação, ele já tem que emitir uma DARF, né? Para esse cara, fez essa venda de R$1.000, teve lucro, ou seja, teve que gerar alguma DARF específica, já tem que declarar. Essa pergunta sua veio muito a calhar, porque é o seguinte, a mudança, ela veio para obrigatoriedade. Então, para você saber se é obrigado ou não. Mas a regra da tributação, que é a isenção dos 20 mil, ações e ouro, não precisa pagar imposto. FIIs, se você vender com lucro, tem imposto. BDR, se vender com lucro, tem imposto. ETF, se vender com lucro, tem imposto. Isso assim, dentro do compilado do mês, né? O mês fechou com lucro, vai ter a DARF. Então, quando acontece uma venda que vai gerar uma DARF, e aí a pessoa não passou pelo quiz do 7, ainda está meio confusa. Ai, não estou entendendo essa mudança, muita mudança, 7 coisas para perguntar. Antes era uma só, antes era só R$1, precisa entregar. Era mais fácil, às vezes, ter obrigatoriedade de entregar do que agora ficar nessa coisa incipiente. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, se ele caiu nesse critério de ter feito uma venda no ano e essa venda ter DARF, ou seja, abateu todos os prejuízos, esse não é um lucro isento de ações e ouro, já vai estar obrigado a entregar a declaração. Então, assim, a regra dos cálculos da tributação não mudou nada, absolutamente nada. O que mudou foi a regra da obrigatoriedade da entrega da declaração. Agora, mas deixa eu só fazer um adendo, mas perceba uma coisa. Esses 2 últimos critérios, se você não faz o cálculo para saber quanto que você vendeu no ano, ou se você teve DARF ou não, como é que você vai saber se é obrigado a entregar a declaração? Então, assim, a obrigatoriedade de cálculo, ela agora fica até mais forte, porque se você não fizer ela, você não sabe se é obrigado a entregar a declaração ou não. Exato. E isso pega muita gente. Muita gente erra aqui e dá problema. Porque a pessoa quer ganhar, né? Vende um fundo, quer ganhar fundo imobiliário, quer ganhar dinheiro, mas tem que declarar.